Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo ao nosso webinar. Estamos começando mais uma série direto da sede da FebraCorp University aqui em São Paulo, no Confeb. É um prazer muito grande estar com vocês novamente para falar de um tema que a gente gosta tanto. Na verdade são 3 temas, eu estou aqui com meu amigo Vini. Bom dia, Vini, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Henrique? Temos hoje um público bacana para falar desse tema do Fórum SPED e alguns outros temas super legais, né, cara? É um tema bastante relevante, está em pauta aí. Os principais líderes de mercado que estão aqui próximo da gente. Só fera, cara. Eu hoje acho que vocês não podem perder a oportunidade de fazer interação conosco. Eu estou no chat aqui, que nem a Joana Maranhão no Bem Amigos. Né? Nós temos o Bem Vinícius hoje aqui. Vinícius, e vamos fazer essa interação, vamos fazer co-construção para que esse debate seja bastante caloroso. Pessoal, e a ideia é essa. Então o Vini vai estar aqui todo momento com vocês, todas as perguntas sobre os temas que a gente vai trazer, vocês podem interagir conosco, que o mais bacana é que o Vini vai trazer para a discussão, para que todo mundo possa participar de uma forma bem bacana. Legal? Então a ideia nossa é essa, a gente vai passar por alguns temas, vai depois falar um pouco mais sobre o Fórum SPED. Mas antes, deixa eu apresentar os nossos convidados aqui, que a gente tem uma participação hoje muito bacana para falar sobre esse tema, certo? Bom, Vando, bom dia, tudo bem, meu caro? Bom dia, tudo jóia? Bom, fala um pouco de onde você trabalha, o que você vem desenvolvendo na área tributária como um todo. Eu hoje estou há 2 meses agora, assumi a diretoria tributária da Coty. A Coty hoje ela é uma das maiores indústrias de cosméticos do mundo. E lá eu cuido do todo o departamento tributário, que inclui não só compliance, mas a parte de planning estratégico. Boa. Eu ia falar para a Ana, mas a Ana falou não ladies first. Então a gente vai pular um pouco, eu vou deixar a Ana pro Cadu. Se apresenta, meu caro. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Meu nome é Carlos Eduardo Lopes, sou o Cadu. Eu atualmente trabalho na Pernod Ricard, sou Head de Tax e a missão é comandar toda a operação de Tax de uma empresa do business de bebidas, né, que é muito regulamentado pela lei tributária. Legal, bacana. Ana, você, bom dia, obrigado pela sua presença, estamos muito felizes. Conta um pouquinho do que você faz, da sua rotina. Ok, Henrique, bom dia. Meu nome é Ana Cristina Mussi, eu sou diretora da Schneider Electric, sou responsável por toda a parte estratégica, riscos, planejamento, avaliação de todos os planejamentos tributários do Grupo Schneider Electric na América do Sul. Bom, estou há 6 anos lá. Legal, Ana, obrigado. Bom, a gente deixou o primeiro bloco para a gente falar de transparência. E essa é uma questão muito complicada, né? De falar de como é que o fisco lida com a gente, como é que a Receita lida com as nossas empresas no dia a dia. E eu queria começar pedindo a opinião de vocês que estão aqui. Vini, vamos mandar uma enquete para o pessoal aqui, falando como hoje vocês acreditam que o governo federal, em todas as suas esferas, federal, municipal, estadual, lida com relação a canais de comunicação que vocês têm entre as suas empresas e o governo, de 0 a 5, de 1 a 5, então... Lembrando que 5 é o maior valor, a maior significância dessa pergunta. Isso. Então, pessoal, o que vocês acham? Hoje, como é que vocês consideram o nível de interação que vocês têm com a Receita como um todo? Onde 5 é muito bom e 1 é que vocês acham que não é muito bom. Então, pessoal, vamos lá votando. Enquanto o pessoal está votando, eu vou falar com os nossos convidados aqui. Ana, como é que você vê essa questão hoje? Você sente que existe uma troca bacana com o fisco hoje, com a Receita? A forma de comunicação mudou. Acho que antes, todos nós, aí, um pouco do passado, tínhamos aquela salinha especial dentro da empresa que nós recebíamos os fiscais, a gente preparava aquele volume de documentação, o fiscal ficava lá dias, meses, você interagia. Hoje é um mundo completamente diferente, o mundo é digital. Então, às vezes, a gente deseja falar com o fiscal, a gente quer passar informações, a gente quer discutir sobre prazo, a gente quer explicar uma operação para fiscalização e não necessariamente ele nos atende. Hoje, vem as cartinhas dizendo que toda a nossa comunicação é eletrônica, principalmente a federal. Então, a minha escala varia muito, às vezes ainda consegue falar um pouco com o fiscal do estado, com o fiscal do município, mas federal hoje é simplesmente pelo domicílio eletrônico. Vamos ver o que o pessoal que está assistindo a gente achou? Vamos soltar aqui. Olha lá, então você vê que 23 mais 39, quase 60, mais de 60% acha 1 ou 2. E se a gente somar
Se a gente pegar os dois melhores aqui, 4 e 5, deu 8% só. O que você acha, Wanda, dessa questão, meu cara? Eu concordo com o público que está nos ouvindo. Você votaria onde? Eu também votaria ali no 1 ou 2, considerando que o ponto focal, inclusive da pergunta, essa questão de tirar dúvidas, primeiro tem a parte positiva, no sentido de ser eletrônico. Então, você tem aí todo o trato com o fisco de uma maneira eletrônica. Mas isso não é eficiente. Isso é eficiente no que diz respeito a fazer todo o manuseio de documentação para efeito de fiscalização. Isso, nesse ângulo, é eficiente. Mas, né, do ponto de vista de tirar dúvida, de esclarecer uma operação, não é eficiente. Tanto que as empresas, todas elas têm um canal, têm um advogado externo, tem uma assinatura de algum boletim que te ajude a tirar dúvidas sobre as suas operações. E você não consegue ir ao fisco para tirar essas dúvidas. Então, é muito fechado, embora há sim grupos, associações, que conseguem ter uma comunicação mais próxima, mas isso é muito restrito a um grupo pequeno de companhias. Então, isso você acha não é que geral. Poderia ter um meio melhor do governo para ter esse esclarecimento? Claro. Tanto com os fiscais que nos atendem, como talvez um grupo, um departamento um pouco mais aberto para direcionamento realmente de dúvidas que, ao mesmo tempo, não fosse vincular a empresa para futuras fiscalizações, que esse hoje é um grande problema. Se você expõe um problema e uma dúvida, isso pode vincular e fiscal te visitar para olhar aquela sua dúvida. Porque ele sabe que você está colocando vampiro para tomar conta do banco de sangue. Exatamente. Então, aí isso nos deixa incomodado, naturalmente, nos deixa confortável. Ou seja, nessa questão, eu não vejo que há transparência na comunicação entre contribuinte e fisco. Como é que você vê essa questão, Cadu? Você concorda com eles ali? Você votaria onde, se tivesse que apontar ali? Certamente no 1 e 2. Né? Federal eu deixaria no 1. Estadual e municipal daria um votinho no 2. Eu concordo com o que eles disseram, não acrescento nada no que o Vando e a Cris falou, mas um outro ponto é a qualidade também do serviço de atendimento, porque não raro a gente manda alguém da equipe ao setor do posto fiscal, de atendimento ao contribuinte, e muitas vezes essa pessoa volta sem a resposta, ou porque o fiscal que está lá no posto não está preparado para dar a resposta, ou porque a própria legislação não é clara nem para eles. Eu já tive resposta do tipo, ainda não recebemos ofício interno sobre essa normativa. Ou seja, o fisco emite uma norma, mas internamente ele ainda não está treinado de como aplicar a norma. Então ele não se posiciona, né, junto ao contribuinte no posto fiscal. Isso dificulta. Né? Você perde mais tempo, às vezes você é obrigado a entrar com uma consulta formal que leva mais tempo. Como é que você faz hoje se você quiser conversar com o fisco? Você tem um site onde você pode entrar? Você vai até... Não, site não existe uma comunicação assim. Seria muito confuso esse site, nem a Wikipedia daria conta de... Certamente. O que nós temos hoje na Pernod, nós somos contribuintes de acompanhamento especial. Então, é recorrente o fisco nos contatar pedindo informações pontuais, né, alguma informação financeira, alguma informação de faturamento, alguma dúvida sobre alguma questão contábil. E a gente tem esse início desse canal direto. Porém, essas pessoas mudam. Então, o fiscal que está me atendendo agora pode não ser o outro que vai me atender daqui 3 meses. Então, a gente mantém por um certo tempo um estreitamento, mas depois também acaba perdendo. No âmbito estadual e municipal é mais fácil, porque os fiscais já têm um pouco mais de corpo a corpo, menos informatização, um pouco mais pessoalidade, e a gente consegue muitas vezes estreitar um relacionamento, formar um canal de comunicação e manter enquanto aqueles profissionais estiverem naquelas posições, naqueles sites. Você concorda, Ana, com você? Como é que você faz lá na Schneider? Então, é da mesma forma? Eu acho que 2 aspectos importantes para a gente pontuar aqui. Primeiro, por conta dos sistemas estarem sofisticados, eles também são engessados. Então, hoje, se você tem uma operação que ela é diferenciada, e você tem aí um acompanhamento direto da Receita Federal, você não consegue customizar os sistemas. Então, o primeiro ponto é que você fica engessado nessa comunicação. O que hoje é a tendência, aonde a gente está tentando trabalhar, são com as entidades de classe. Então, hoje, você tem que buscar a sua entidade de classe, você tem que buscar uma Fiesp,
apenas um grupo mais forte, um grupo de empresas, de fato, vai poder fazer um pleito perante a Receita para algo mudar. Porque o sistema é engessado, eles não vão mudar, é assim, e às vezes você não consegue colocar a sua operação como ela é necessária dentro da obrigação acessória. E você acaba recebendo uma notificação e não tem como explicar para o fiscal, ele autua, você vai ter que ir se defender na esfera administrativa ou judicial. Então, hoje, a forma melhor de você fazer um pleito é se unir com uma entidade de classe. Legal. Vini, Legal. A gente tem alguma pergunta do pessoal aí? Tem uma pergunta da Gabriela aqui, né? Que ela fala assim, meu cliente, na verdade, foi autuado pela Receita para apresentar alguns documentos de pensão. Só que já faz mais ou menos um ano que eu passei todas as informações, mas nunca recebemos um retorno, né? Ao questionar o fiscal, ele disse que é assim mesmo, demora, e realmente não determina um prazo. O que vocês acham disso? E como que vocês têm presenciado essa dificuldade na hora de transmitir as mensagens e um retorno para a resolução de um determinado problema? É assim mesmo? Demora? Essa é a resposta Pior padrão? que é assim mesmo. É mesmo? É assim mesmo. Nós já tivemos casos, na Lenovo, de onde eu vim, por exemplo, onde nós tivemos que forçar o fisco a analisar uma situação nossa como dado de segurança. Uau. Porque eles seguraram, era Uau. um caso que eu precisava de uma resposta e eu tive que acionar judicialmente a Receita Federal. Então, Gabriela, é assim mesmo, demora. Né? Acho que é esse o recado. A única coisa que hoje o fisco está se antecipando na fiscalização. Antes ele abria uma fiscalização já no último ano de completar o período de decadência, de prescrição. Hoje não, hoje é muito mais rápido o início da fiscalização. Nós estamos em 2016, ele já olha a operação de 2014. Mas, de outro lado, ele demora mais para concluir e terminar a fiscalização, em alguns aspectos. A gente subiu uma enquete que era sobre a questão da qual esfera municipal. Será que a gente consegue subir essa mesma enquete, pessoal? Então vamos colocar ela ali, porque vocês falaram um pouco dessa questão de qual que é a pior esfera governamental para se tirar dúvidas, né? Vamos perguntar para o pessoal se eles concordam com o que a gente está discutindo aqui. Enquanto isso, Vando, fala um pouco da sua experiência com relação a essas 3 esferas governamentais, o que você já enfrentou e como é que funciona? Então, de fato, a federal, eu ainda continuo achando que ela é a pior para se comunicar. Como disse recentemente, há 1 ano e meio, tive que acionar judicialmente a Receita Federal por uma questão de comunicação. Por outro lado, o Estado e o município, realmente a situação é diferente. Então, eu tenho casos, por exemplo, nós temos operações com Goiás, e em Goiás a gente sabe nome e sobrenome do fiscal que atende, quando ele vai se aposentar, e tratamos corpo a corpo com os fiscais do Estado de Goiás com muita facilidade. São Paulo também mais um grau um pouquinho mais difícil, em função do tamanho, obviamente, né, do Estado. Tive uma experiência muito interessante com o Paraná, eu acho que a comunicação com o Paraná achei boa, no sentido de que eles te abrem a oportunidade de te explicar, eles te abrem a oportunidade de fazer uma pré-defesa quando eles acham que tem alguma coisa de errado, antes de aquilo se transformar num auto de infração. Então, assim, Goiás e Paraná achei muito boa e muito fácil a comunicação com eles. São Paulo um pouquinho pior, mas certamente a federal é a pior de todas. Vamos ver o que o pessoal falou aí, o que o pessoal achou. Bom, a gente viu que concordaram com a gente, né, Cadu? 64% votou no federal. Por outro lado, o municipal, 21%, né? Até que foi bem representativo, né, Cadu? O que você acha? Você acha que entre o municipal e estadual, você acha que teria uma diferença? Do município. São Paulo, por exemplo, você também tem muita burocracia. Mas existem outros municípios em que o acesso é rápido e é fácil. Né? Eu acho que as grandes capitais tendem a ser mais burocráticos, né? Volume maior, talvez. Principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas também tem uma certa morosidade da parte do município. Que volume de informações acaba dificultando um pouco, talvez, né? Eu acho que sim. Talvez a maior concentração de empresas, de contribuintes, né, tudo mais. Agora, de fato, a federal é aqui de longe a mais traumática. Aqui dói mais. Eu posso dar até a minha experiência, porque eu concordo com a pesquisa. Federal é difícil, como todos já falaram, eles vão autuar e cabe a você discutir, ir para a esfera judicial administrativa. Mas a municipal vai depender muito do município. E eu não vou citar o nome, mas é região Nordeste.
e é um município que a gente tem um projeto lá, e estava no prazo de apresentar a informação para fiscalização, eles já tinham a decisão do prefeito, porque ali o fisco e o prefeito, as figuras meio que se misturam, porque é tão pequeno, Entendi. E a necessidade de arrecadação era tão iminente, que eles não queriam nos ouvir. E simplesmente o auto de infração já estava pronto, mesmo no prazo da fiscalização. Então, dependendo do município, é muito difícil conversar assim, porque tem essa mistura de figuras e papéis e uma carência muito grande de informação e de arrecadação. Vinícius, como é que está aqui o pessoal? Está interagindo conosco? Henrique, o que a gente teve? Eu acho que o tema está extremamente relevante, assim, sabe? Porque está bombando. Desde o Pedro de Cascavel, do Paraná, que nem o Cadu nos falou que o Paraná tem até uma abrangência um pouco melhor, né, na resolução de alguns problemas, quanto a questão do Anderson e o André. Os três, eles estão falando assim, o que eles, como especialistas no mercado, recomendam fazer para ter uma agilidade no processo? E que parâmetro eu devo bypassar, olhava assim, se eu só tenho que pular o municipal e já trabalhar com o estadual, o que eles recomendariam? Eu vou ponto a ponto, step a step, ou eu posso pular para uma outra esfera para tentar resolver o mais rápido possível? É complicado, né? Você não consegue pular uma etapa se aquela questão não. depende muito, né? Esse é o ponto. Exato. A competência do Estado tem resolver dentro do Estado, as gestões tributárias são isso é muito bem segregado. Né? Completamente. Mas uma coisa que vale muito a pena é ficar em cima, é fazer aquele door-to-door toda semana, sabe? Bater na mesa do fiscal, ligar, mandar um e-mail. Qualquer canal que você tiver de contato, seja por telefone ou por e-mail, ou até mesmo presencial, se o assunto é relevante, se esse assunto está sendo cobrado e demandado de você, vale a pena ficar em cima, porque ele acaba depois lembrando do seu nome, lembrando do seu e-mail, ele acaba vendo que você não vai parar de ligar para ele se ele não der um tratamento rápido no seu caso. Né? Então, se não for um caso em que exista uma normativa interna para ser colocado na geladeira, porque existe, né? Questões de interesse do Estado, coisas que vão afetar a arrecadação, normalmente eles chegam e existe já uma geladeirinha para eles ficarem esperando. Né? Mas se for um caso normal, de dia a dia, uma situação pontual, vale a pena a insistência. E nesse ponto, só para acrescentar, acho que são dois aspectos importantes ao lidar com o fisco. Um exemplo é quando trata-se de regimes especiais. Okay. Então não adianta, é um desejo do contribuinte, ele precisa ir lá no fisco todas as semanas, de fato, para saber o andamento e o que precisa trazer de documento adicional para que aquilo prossiga. Por outro lado, às vezes o assunto é uma fiscalização em andamento. E mesmo nesses casos, ainda há uma cultura em alguns profissionais de evitar contato com os fiscais. E isso é prejudicial. Na verdade, ele não te conhece, né? Então, se você se afasta, a impressão é que você está devendo e que você está torcendo para ele não encontrar algum problema. É natural que se a gente tem algum problema, talvez essa seja a reação. Mas, no geral, né, uma boa governança fiscal vai fazer com que você se aproxime da autoridade, de propósito, para mostrar para ele da sua boa-fé. E que você tenha os controles robustos que ele precisa. Sim. Então, quando ele vê a sua proximidade, isso facilita na comunicação e na conclusão de alguns casos. Então, a dica é essa, né, pessoal? Ficar próximo deles e entender o que você pode fazer para quando você precisar de alguma questão. E antecipar alguns assuntos. Muitos temas, a gente pode antecipar a questão. Ana? Como é que você faz essa questão? Em alguns assuntos, acredito que sim. Quando você tem, às vezes, uma operação muito complexa, ou você tem um benefício fiscal em determinado estado, eles estão abertos a te ouvir. Eles estão abertos a manter a empresa sediada naquele estado, eles querem um investimento, então a tendência é que você permaneça naquele estado, então eles te atendem. E isso você pode antecipar uma situação e ter um resultado bem favorável. Que bacana. E aí, Vinícius, como é que tá? Temos alguma outra questão aí bacana? Tem até uma outra questão, mas eu gostaria de fazer até um adendo sobre a minha experiência dentro do Grupo De Pascoal, onde eu fui representante tanto da parte de auditoria de qualidade, e depois eu fui ajudar na parte de processo em auditoria fiscal. O que eu vejo sobre todos esses parâmetros, tanto que o Vando e foram colocando, é assim, primeiro é o estar presente, é fazer marcação cerrada, realmente vai assim, é aquilo que eu falava na De Pascoal.
duro com os problemas, amáveis com as pessoas, bafo na nuca. Se você quer ir atrás de alguma coisa, esteja presente para que a coisa aconteça. Além disso, crie uma sistemática dentro da empresa para que conte, como se fosse um storytelling, Henrique, de tudo que está se passando, de todas as obrigações e o como você está aplicando. Em cima disso, você consegue, pelo menos, elucidar todo o trabalho dentro da empresa. Se você trabalha isso, e eu falava assim muitas vezes, crie uma pasta que a pasta responda aos auditores, que crie uma sequência lógica. Você fazendo isso vai ter uma administração melhor. Bacana. Tá? Não, legal. Agora, Vinícius, a gente estava falando, tem uma questão que eu queria colocar aqui, que se vocês acham que essa questão da transparência fiscal, que é um tema que vem sendo muito discutido, é muito estimulado pelo fisco, né? O governo estimula essa questão, ou você acha que as empresas também querem essa questão da transparência, das informações sendo permeadas de uma forma mais comum e mais simples entre o ecossistema como um todo? Então, pessoal, vocês aí, quem você acha que estimula mais a transparência? O governo, as empresas ou nenhum dos dois? Vando, como é que você vê essa questão? É interessante essa pergunta, né? Porque de fato todo mundo quer A ideia a transparência. polêmica. E no final a gente acha que isso de fato é produtivo, que é bom para o país, né? Para o crescimento das organizações. Eu acho sim que o governo ele estimula a transparência, mas talvez não na maneira adequada. As empresas elas desejam isso, mas ela também tem os seus percalços no caminho. Então, é uma questão bem controversa essa pergunta, vamos ver o que nossos amigos vão responder, mas assim, as duas deveriam estar, talvez, percorrendo caminhos que se combinassem para que chegássemos a ter uma transparência bacana. Vamos fechar a enquete, eu vou pedir para a Ana comentar aqui. Ana, olha o que o pessoal achou, vamos lá. Nossa! E aí? Equilibrado. Você viu? Tem de tudo. Tem de tudo. Empatamos. Ou seja, empate técnico. E aí, novamente, vai depender de cada operação e de cada atividade. Quem estimula mais a transparência? Eu acho que o ponto é, assim, o governo, ele tende a estimular a transparência porque ele pede todos os tipos de informação eletronicamente. Todos os SPEDs, toda a parte contábil, toda a parte fiscal, em todos os níveis, está indo para a parte de INSS, do I-Social. Então, tudo é muito transparente. Eu acho que o problema é como ele reage à nossa transparência. Ele não tem uma certa inteligência para tratar aquela informação. O fato dele ter tudo eletronicamente e ele conversar os dados entre si, não necessariamente todas as diferenças são lógicas. Sempre você vai ter uma explicação, sempre você tem uma brecha da lei, você tem uma situação peculiar, você tem um regime especial, algo que você precise explicar para o fisco e ele te autua. Então, temos transparência de todos os lados, o problema é como a gente trabalha essa informação que não necessariamente é eficiente e adequada. Entendi. Cadu, como é que você vê essa questão? Você acha também que o governo, ele meio que quer ser transparente onde lhe interessa? E falta ele olhar um pouco mais para as nossas empresas e tentar entender como ele poderia ajudar um pouco mais? Olha, eu acho que o governo é transparente até demais. Eu acho que ele se esconde a vontade de ser transparente em qualquer intenção que ele tem de fiscalizar, de tributar, de majorar a carga tributária das empresas. Então, a gente acompanha na mídia, né, nas notícias, que o governo ele sempre busca o tributo para solucionar os problemas que ele cria, do ponto de vista orçamentário. E isso ele faz na cara de pau mesmo. Faz, com o poder dele de autoridade. Agora, do ponto de vista das empresas, quanto mais a empresa está, quanto maior a empresa, quanto mais ela está sujeita a normas internacionais de contabilidade, de reporte, essa transparência ela já se torna inevitável. Então, ou seja, você não tem mais como esconder qualquer tipo de informação, uma vez que todas as informações vão de uma forma
com muita qualidade, com muito detalhamento, né, na informação contábil, que hoje alimenta os SPEDs do governo. Bacana. O governo já tem hoje, ele sabe para quem você fatura com a nota fiscal eletrônica, ele sabe quem fatura para você com a nota fiscal eletrônica, ele já tem o seu lucro bruto antes de você fechar seu resultado. E agora com o bloco K ele vai ter o seu CMV também, né? Você... Não, e ele já te liga para falar por que caiu a arrecadação, né? Já... O que está acontecendo? Ele já se antecipa. Você fala, é mesmo? Que bom, verdade, já vou passar isso para Poxa. Não, bacana. Pessoal, vamos partir para a próxima pauta que a gente teria, que é, vamos lá colocar, que é a otimização, né? Isso, a gente vai falar de otimização da fiscal e o futuro da área como um todo. Mas, antes, pessoal, a gente vai falar um pouco do Fórum SPED que eu queria colocar na tela para vocês aqui. Que é o nosso fórum que vai acontecer agora no dia 20 e 21 de setembro. Lembrando, o que eu acho mais bacana, pessoal, essa é a agenda do nosso evento, né? O que vai acontecer, essa é a agenda do dia 20, a gente tem outra agenda do dia 21 também. O que é mais bacana é falar que o Vando, a Ana e o Cadu vão estar conosco nesses 2 dias de evento. O evento é a principal oportunidade que a gente tem para troca de ideias aqui dentro do Confeb. Então, tudo que está acontecendo na área como um todo, de mais recente, a gente procura levar lá para servir meio que como uma arena, né? Super bacana, né, Vando? Você já participou com a gente em outros eventos. Fala um pouco da experiência de como é que é e por que você acha que é importante o pessoal que está lá participar conosco também. Eu tenho participado há alguns anos, já desde o início praticamente desse evento, e de fato é uma ocasião única, né, onde nós temos aí tópicos que interessam de fato aos profissionais. Então, e consolidados num único evento. Então, dificilmente a gente encontra no mercado ocasiões para tratar dos temas mais relevantes para a tributária no Brasil atualmente. Então, é difícil você conseguir sair ao longo do ano para diversas reuniões ou eventos, e nessa ocasião você se consolida em 2 dias tudo aquilo que o profissional da área tributária precisa para ter uma boa governança fiscal nas empresas. De fato, eu tenho participado todos os anos e recomendo que todos... Não, e é uma questão bacana, porque a gente tem uma participação bastante grande de algumas pessoas que atuam na Receita Federal, então é uma oportunidade bacana de ouvir o que essas pessoas falam. A gente sabe o quanto é difícil, né, ter essa proximidade a eles, então eles vão participar do evento, falar das últimas novidades, falar do que vem acontecendo na área como um todo. E é legal, você já participou com a gente, Cadu, de alguns eventos, ou esse vai ser o primeiro? Carteirinha, eu participo desde 2011. Caramba, então o Cadu já é cliente mais que antigo nosso. E eu gosto muito, eu concordo com o Vando, é um evento voltado para a gestão tributária, onde pessoas que estão lá no dia a dia da área tributária em grandes empresas contribuem com experiências, contribuem com insights, né, valorosos para o dia a dia. Temos também sempre a participação de grandes advogados, grandes consultorias, trazendo o que tem de mais seguro em termos de posicionamento, né, de frentes de ação. Então é um ambiente, e como eu sempre falo na abertura, né, não é só vir aqui para tentar pegar o conteúdo técnico dos debates, mas também aproveitar o network, porque lá você tem o almoço, né, você tem os coffees, e é um network, você está ali conversando com uma outra pessoa que é de um outro business, que está passando pela mesma dificuldade que você, em termos de dia a dia tributário. Né? E mesmo que seja do mesmo business, não tira pedaço trocar figurinha, né? Como diz o Leonel Nobre, nós temos um inimigo em comum. Então... Essa ideia é bacana, né, Ana, do networking que você faz, a troca de experiências com os fornecedores. É essencial. A gente aprende muito com o colega. Eu acho que todos os grupos que a gente participa, é importante entender o momento, como cada um tomou determinado procedimento, é muito bacana. O formato do evento é muito importante, é dinâmico, os assuntos são interessantes e os debates com pessoas que representam o governo é essencial. E aí eu posso dizer até a opinião do pessoal do próprio governo, porque quando eu estava um dia também almoçando, ele falou, nossa, como foi importante ouvir essa questão da empresa. A gente não podia imaginar o impacto de determinado dispositivo legal
na própria empresa, você aplicar a lei. Então, a reação do governo foi muito importante para isso. Não, e eu acho que é uma questão que é legal, é que, como aqui no Confeb a gente gosta de brincar com essas questões, eu vou fazer uma brincadeira com o pessoal que está assistindo agora. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou dar... A brincadeira vai ser o seguinte, ó, Vinícius, presta atenção. A gente vai ter 50% de desconto para inscrição no fórum para as 10 primeiras pessoas que mandarem no chat para você. Legal. A palavra eu quero. Cada vez que tiver uma pessoa mandar eu quero, a gente vai dar um tique num quadradinho que a gente está vendo aqui. E diretamente a gente já vai fazer depois um link com a nossa equipe interna para entrar em contato com essa pessoa. Eles vão entrar em contato. Então, vai dando uma olhada aqui e vai ticando aqui conforme o pessoal vai respondendo. Nossa, hein? O Henrique tá bombando. Então já vai encher. Lembrando que cada um vai ticando conforme... Se bateu aí, já encheu o negócio aqui. Mas aí a gente vai mandar para vocês as inscrições. Ok? Bom, voltando para falar de otimização da área, enquanto vai rolando a nossa enquete aqui, certo? Pessoal, a gente está falando de otimização. Cadu, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está falando de sei lá, desde há 10 anos atrás, vindo dessa questão do SPED, que agora está melhorando, agora é eletrônico, agora é mais rápido, agora não sei o que, blá, blá, 1000 coisas. Tá bom. Então significa que a sua equipe agora não perde mais tempo lançando obrigações, porque está todo mundo na estratégia, ou não é bem assim que a banda toca? Não, ainda não é bem assim. Por quê? O que está acontecendo que o pessoal não sobra tempo? Essa resposta é fácil de dar. O budget do governo é diferente do budget das empresas. Então, mais uma vez, parafraseando o Leonel, eles estão no Jetsons e a gente está nos Flintstones. Então, a gente tem que a cada ano lutar por CAPEX, por budget, para que a gente possa nos informatizar, nos automatizar e corresponder à expectativa do governo em termos de delivery de obrigação acessória. E não é no mesmo pé. Na medida que o governo conseguiu de uma vez só um investimento bilionário e se informatizou, se automatizou, as empresas vieram a longo prazo, 10, 15 anos nesse processo de informatização. É gradual. Você vai ter empresas em que praticamente você não tem mais processo manual, elas conseguiram. Você vai ter outras em que ainda o processo manual permeia ou até mesmo é o relevante, é o que demanda mais. É um processo. Acredito que lá no futuro pode ser que a gente tenha a área tributária voltada muito mais para análise qualitativa, muito mais para gestão de risco, muito mais para inteligência fiscal e tributária, mas hoje não. Hoje ainda é um mix. Eu tenho as pessoas olhando para o front, para planejamento, mas eu também tenho muita gente trabalhando em compliance para entregar tudo que tem que entregar. Vinícius, tem uma vaga aí, é isso? É isso aí. É uma vaga? Tá. Então vê aí se já chegou. A Paula Antônio, ela fez eu quero 1000 vezes. Então, é uma só. Então, bom, chegou o último, pessoal, obrigado, quem já votou, obrigado. A gente vai entrar em contato com vocês e mandar depois o desconto para vocês se inscreverem. Como é que você vê, Vando, lá na Cotina, a experiência que você teve, você que vem acompanhando esse processo desde o início e tal, como é que você vê essas questões todas? Está na linha do que o Cadu falou, que existe uma diferença entre questões de budget, de investimento, ou você vê que, por exemplo, conforme vocês tiveram mais investimento em tecnologia, o headcount vem diminuindo ou não? Não é bem assim? Deveria ser assim, inclusive... mas eu não acerto uma, né? Quando esse assunto é levado para as matrizes fora do país, normalmente é essa correlação imediata que se faz. Vou fazer investimento em tecnologia para você reduzir proporcionalmente a quantidade de pessoas. Sim, ok. Isso é o que normalmente a gente espera que aconteça. Mas a quantidade de informações, de campos, de códigos, de declarações, ela não diminui, ela só aumenta. Então, talvez você fale assim, eu tenho um SPED único, um SPED fiscal, por exemplo, a cada ano tem um bloco novo. Então, um bloco novo é investimento em IT, é investimento em processos. Eu tenho que conferir se aquilo funciona. Então, eu não consigo reduzir pessoas. Eu sempre tenho pessoas trabalhando para avaliar se aquelas informações estão boas, se são corretas, se vão gerar algum tipo de exposição. E isso não acaba. Então, a gente está nesse processo há anos. E quando você acha que a coisa vai começar a estacionar, consolidar o envio de dados, não, tem blocos novos. E temos muito por vir ainda. Então, sempre tem novidade. A gente está sempre gastando, investindo na parte de tecnologia, mas o time de compliance, ele não diminui
na mesma proporção, porque o Estado continua criando novidades no que diz respeito à compliance e dificultando a vida das corporações. Você está no mesmo barco, Ana? A sua equipe, você enxerga que ela está mais orientada a projetos, então? Se as pessoas acham que a área tributária é complexa, eu tenho plena convicção que a área de sistemas é muito pior. É o único consolo que a gente tem. Hoje, a área tributária, o que ela precisa ter dentro do departamento? Uma pessoa-chave com senioridade para falar de sistemas. Então, hoje, quase todos os departamentos tributários, nesse networking que a gente participa, tem uma pessoa-chave da área de tecnologia para poder tratar dos assuntos tributários. Em relação a headcounting, o que acontece? A expectativa da matriz é redução, eles não entendem porque tem que investir tanto em sistema, tem que pagar tanto em consultoria e ainda assim não consegue diminuir o número de pessoas, porque a gente tem as obrigações acessórias para preencher. Cada vez mais e mais, e todos os blocos e todas as fases dos projetos de obrigações acessórias, isso faz com que você tenha muita gente para trabalhar. A tendência do mercado é que uma parte seja terceirizada. Então, se a gente for analisar hoje, o que as empresas discutem é colocar um BPO, colocar numa terceirização ou trabalhar com serviços compartilhados. Então, o shared service é a tendência do momento. Muitas empresas estudam para colocar isso fora do país. O Brasil é sempre uma exceção por conta das peculiaridades, da complexidade da lei, mas muito que se discute no mercado, no empresariado, é isso. É questão de BPO, terceirização e serviços compartilhados. E eu tenho lido muito a respeito dessa questão e você tocou um ponto importante, né? Que a formação do executivo que atua na área tributária, ela tem sido a mais diversas, né? Então tem pessoas de várias formações e tal. E a gente percebe que é uma das poucas áreas em que se valoriza muito mais uma formação no Brasil. Né, a gente percebe que é uma peculiaridade tão grande que o cara que estuda, sei lá, marketing, eu falo, eu fiz marketing nos Estados Unidos, em Stanford e tal. Não, estudei aqui no Brasil. Melhor, esse cara é o que conhece. Porque a gente vê que as particularidades que a gente tem do nosso sistema tributário como um todo é muito grande, né? Vocês percebem isso nas suas empresas, mano? Como é que você vê essa? Na hora de contratar o cara, estudou fora, você fala, esse aqui não manja, eu vou ter que ensinar tudo para ele. Felizmente, nesse caso, prioriza naturalmente formação local. Não tem como ser diferente. E ainda há, por mais que haja uma formação local, normalmente na nossa área ou em direito ou é contabilidade, essas são as áreas, os cursos campeões básicos que normalmente, dependendo do nível, já pede-se já os dois. Ainda assim, nos bancos de universidade há uma diferença muito grande, um gap muito grande de ensino no que diz respeito à governança fiscal brasileira. Isso é algo que as universidades ainda precisam investir bastante. No curso de Direito, por exemplo, você tem a proporção de direito tributário, ela é muito baixa comparado com outros ramos do direito. Obviamente que é um curso bem generalista, mas isso faz com que o profissional precise investir numa pós-graduação em Direito Tributário ou num MBA, que inclusive nós temos na Febracorp, MBA de Gestão Tributária, que completa o profissional. Então, de fato, essa formação tem que ser local e não Você fora. percebe essa questão também, Cadu, que os executivos, com essa mudança do perfil de executivo, né, onde vocês trabalham quase que diariamente em projetos, né, porque aquilo que o Vando falou, que a minha equipe está toda hora implantando um projeto novo, você sente que a mudança Eu vi uma pesquisa da Exame recentemente, acho que foi a pesquisa referente a 2015, que falando que até 2020, das 40 profissões mais valorizadas no futuro, 7 estavam relacionadas à área tributária. Então você percebe que o seu headcount tem ficado muito mais caro por esse perfil um pouco mais de projetos, um pouco mais difícil de você achar essa competência no executivo? Eu concordo que o headcount ficou mais caro, mas por outro lado, eu acho que a gente está perdendo um pouco em termos de solidez no perfil técnico. Então, hoje, quando você tem que achar um profissional do nível sênior, ou um coordenador ou um supervisor, muitas vezes você não consegue aquela bagagem técnica que você esperava ou que você estava acostumado a ver há 10 anos atrás numa pessoa dessa posição. Né? Então, eu acho que a automatização talvez
levou a um certo, se tornou desnecessário, né, que a pessoa entrasse às vezes no detalhe muito das coisas, porque passa a ser você rodar uma rotina, rodar um processo, apertar um botão. E também essa valorização que a área tributária ganhou, ela também fez aquecer o mercado de tal forma que as pessoas foram fazendo trampolins. Então hoje você tem gente em cargo de média gestão ou em cargo de gestão que muitas vezes não está preparado para aquela posição. Entendi. Você sente isso também, Ana, na sua equipe como um todo? Essa dificuldade de gestão, essa mudança grande que nós tivemos? Com certeza. Eu acho que o ponto não existe crise para a área tributária, né? Eu acho que o mercado diz por si, é uma área que sempre vai ter pessoas necessitando de experiência técnica. Concordo, a experiência técnica é fundamental e a questão de otimização, essa modernização faz com que as pessoas pensem menos, que elas analisem menos, que elas se aprofundem nas operações. Então, a gente tem uma carência muito grande técnica, que sem um aprendizado, sem você estudar, sem você ter um networking, você vai ficar devendo muito no seu dia a dia de trabalho. O que faz com que o Brasil tenha algo importante é que, pela dificuldade que a gente tem na área tributária, hoje a gente tem a questão que antes recebíamos os expatriados, hoje nós exportamos profissionais. Verdade. Então, isso é bacana, né? Isso é uma tendência. O que a gente tem de brasileiro fora do país, em posições importantes de gestão, pelo fato de ter experiência na nossa área, por ter toda essa otimização, essa transparência, como lidar com a complexidade em todas as esferas, em todos os tipos de tributos, faz com que nós sejamos atraentes, inclusive fora do país. Antes de entrar nessa questão que você falou, Vini, como é que está o pessoal do nosso chat aí? Quais são as questões que estão chegando? Na verdade, muitos aqui não estão mais perguntando, entrou nessa seara da educação e aí falaram, como o Vando tinha comentado que nós temos o MBA aqui no Confeb, muitos perguntaram, como é que está distribuído esse MBA, se vai ter os mesmos cubinhos para dar desconto pro MBA, né? A galera está querendo 50%. Pessoal, era para o fórum, mas a gente conversa, né? Até uma coisa para elucidar o formato aqui, ser breve, né? Para a gente não perder esse ganho dessas 3 pessoas ilustres que a gente tem dentro do Confeb, é a questão assim, o MBA, a gente fala de inteligência de mercado, quando o Cadu falou ali na parte de aprimorar o planejamento tributário com coleta de informação, tecnologia e análise de mercado. A parte de processo com Lean, que é uma metodologia aplicada para desenhar os processos e a gente otimizar e reduzir os desperdícios. Toda a parte tanto de auditoria quanto de contencioso, que a gente falou no primeiro bloco, fazendo com que a gente consiga passar ou transmitir para o aluno de forma prática como lidar com essas esferas, tanto na federal, municipal e estadual. E, por fim, conectar o fiscal, até mesmo como a Ana falou, de trazer a essência da estratégia. Muita estratégia, eu lembro na época de De Pascoal, a estratégia muitas vezes de um pneu importado, o ganho foi fiscal, e não foi a logística, não foi a maneira pela qual a gente escolheu. Então, é dessa forma, gente, que a gente sintetiza o nosso MBA e aí faz todo esse universo para conectar e aprimorar os conhecimentos táticos e operacionais para a área fiscal. Deixa eu aproveitar a pergunta que a gente falou e já entrando no nosso último bloco. Ana, você estava falando que na área tributária como um todo nós não temos crise, certo? Mas, ok, não temos crise porque o momento, a gente vive sempre em evolução, 1000 projetos para fazer, 1000 coisas para entregar, tá bom. Ok. Mas, por outro lado, como que a crise econômica impacta no nosso negócio, sabe? Na nossa área. Vocês tiveram redução de budget, de headcount? Ou, por exemplo, indo além disso, vocês acham que a área tributária pode ajudar nesse momento de menos faturamento do nosso negócio? Com certeza. Não tem crise profissional da área tributária. Mas a crise para o negócio, ela existe, infelizmente. Acho que foi uma das
crises mais relevantes que a gente está vivendo nos últimos anos, porque impactou todos os setores, né, de uma forma geral. E com isso, a área tributária é essencial, porque nenhum projeto hoje ele vai se sustentar se não tiver uma opinião da área tributária, porque sempre tem algum impacto que pode você ter que analisar o risco versus a oportunidade perante a questão tributária. Então, hoje eu digo que nem todos os business plan, todos os projetos dentro da empresa, ela tem somente o chapéu tributário. Mas nenhum vai adiante se não tiver a área tributária participando como um business partner que a gente usa no mercado, quer dizer, parceiro do negócio. O tributário tem que ser parceiro. A gente tem que analisar todos os pontos, desde o planejamento, a análise e a implementação, até porque, por conta das questões de obrigações acessórias, dos SPEDs, nem todos os projetos conseguem ter um resultado como esperado, porque você vai ter que reportar de uma forma diferente. Entendi. O fisco te exige um nível de informação que aquele projeto pode vingar ou não. Entendi. Tá? Como é que você vê, Wanda, essa questão lá na Coty ou nas experiências que você teve? Como é que você entende que a área tributária pode contribuir nesse momento de fluxo de caixa mais baixo? Pode contribuir e tem contribuído bastante nas principais organizações. A gente consegue perceber que algumas estruturas tributárias eficientes trazem savings que a área comercial precisaria vender muito produto para trazer aquele resultado em P&L. Então eu costumo usar essa comparação quando a gente faz algum projeto ou quando a gente resolve algum problema, dá uma solução diferenciada, eu pego essa diferença aqui e converto em produto. Olha, imagine quantos perfumes, no nosso caso, quanta maquiagem, quanto creme precisaria ser vendido para conseguir esse saving. Então sim, eu acho que o profissional tem a oportunidade de contribuir com o negócio. Acabou essa questão de ser um profissional de compliance. Isso, obviamente, é importante, fundamental, a gente não pode deixar essa questão de compliance de lado, mas parceria de negócio, como a Ana comentou, é fundamental. E participar no processo de tomada de decisão, seja de investimento em plantas, investimento em produtos, revisão de processos. Então, as organizações já têm percebido isso e muitas delas colocam o profissional de tax, né, como parte desse comitê executivo para tomada de decisões importantes. Então, eu insisto nisso, por onde eu passo também, para mostrar que a gente consegue, de fato, agregar valor. Legal. A gente tem uma questão que a gente queria colocar, muita gente está pedindo aqui no chat, né, Vini, a questão do prospecto do Fórum SPED. Então, pessoal, quem quiser mais informações sobre o Fórum, a gente mandar uma pergunta aqui para vocês, se vocês queriam dar uma olhada no prospecto, conhecer um pouco mais sobre o evento, se você tem um pouco mais de interesse, alternativa 2, ou se você não tem interesse, marca alternativa 3, mas eu tenho certeza, né, Vini? Sim. Todo mundo vai querer alguma coisa aqui depois. Com certeza. Mas, Cadu, me fala um pouco da sua experiência com relação a essa questão de controle de fluxo de caixa versus momento de crise, área tributária. Como é que dá para fazer para ajudar? A gente tem que primeiro parar para pensar que 40% do faturamento, no mínimo, vai para pagar imposto. Né? E existem negócios que chega a 70%. O maior sócio é esse, né? O maior sócio é esse. Então, é muito importante, como o Vando colocou, o executivo de tax está alinhado com a estratégia da empresa. Por quê? Vai existir um ano em que a estratégia da empresa está voltada para o cash, geração de caixa, porque é um ano de muito investimento, de muito, talvez, construção de novos sites, novas fábricas, onde você vai demandar muito caixa. Existem anos em que a estratégia vai ser P&L. Não, vamos tentar salvar o máximo que a gente tem de P&L. A controladoria e a gestão tributária, hoje, elas têm que andar juntas. E até fazendo um link com o que a gente falou antes em termos de competência, no passado, antes dessa cultura de ter uma gestão tributária própria, quando o tributário ainda estava na controladoria, isso era o papel do controller. Hoje, os hunters estão com muita dificuldade de achar controllers para empresas em que não tem gestão tributária, porque a demanda tributária para esse controller vai ser grande e os profissionais de controladoria se desacostumaram a lidar com isso, né, em grandes empresas.
voltando para a questão do caixa, tem que ser um alinhamento controladoria e gestão de tax, né? O que a gente consegue otimizar em termos de recolhimento de imposto, otimizar a compensação de crédito. Poxa, eu estou gerando muito crédito aqui, não estou conseguindo escoar aqui. Existe alguma forma de fazer alguma parceria com outra empresa? Uma mudança, talvez, da forma de operacionalizar o business para que eu possa ter uma utilização eficaz, eficiente, né, dos meus créditos tributários. Tudo isso vale. Tem que pôr na mesa mesmo junto com a diretoria da empresa e pensar em todas as hipóteses. Pensar junto, né, o financeiro juntamente com o técnico. Você teve algum tipo de demanda nesse sentido, de, olha, o que a gente consegue fazer, como é que a gente consegue melhorar? Com certeza, com certeza. Hoje, assim, o telefone não para de tocar. Todas as pessoas de negócios, VPs de negócio, procurando a área tributária. E até eu brinco, falo assim, por que você não vai vender, né? Vai vender! Sei que o tal Fica do Pianel... pessoal aí que quando tocar o telefone, ó, a dica da Ana, vai vender. Vai vender! Mas é brincadeira. Quando o Cadu fala do Pianel, quer dizer, o resultado da empresa, quando você não tem hoje o resultado tão fácil, tão esperado como nós desejávamos, né? A área tributária tem que contribuir. Lógico que não existe mágica, mas sim é um tempo que a gente tem que aproveitar para projetos especiais. É um tempo que a gente tem que fazer revisão dos nossos controles, identificação de créditos, compensações. É o tempo que a gente tem que fazer uma verificação com mais detalhes da parte dos processos tributários, o que vale a pena manter, o que a gente pode antecipar, postergar, renegociar. Então, assim, tenho trabalhado muito, projetos especiais, questões de mudança de fluxos de importação, questão de mudanças de operações dentro das fábricas. Hoje, uma coisa que às vezes na indústria, ainda que você tenha um percentual de serviço menor, hoje muitas consultorias vão para a área de serviços. As pessoas se atentaram como hoje os 5% do ISS, que antes ficava esquecido em comparação com o ICMS, não necessariamente você tem uma maior ou menor carga tributária. Você tem que analisar cada operação e muitos planejamentos na parte de serviços também. Legal. Ana, a gente está com o nosso tempo estourado, né, Vini? Eu não sei se a gente tem algumas perguntas aí. Como é que tem? Uma só, fazendo um resumo de 3 perguntas, tanto do Nelson, do Daniel e do Roberto. Uma coisa ele fala... Muito legal participar de um webinar como esse, mas assim, qual é o futuro da área tributária? E lembrando assim, a gente faz muitos investimentos nessa área, não sofre nenhum tipo de risco no momento de fazer algum tipo de simplificação de alguns processos? Isso quer dizer com relação qual que é o futuro da área, no sentido de tentar simplificar algum processo e ficar descoberto em alguma outra ponta? É isso aí. Vocês veem essa questão, Wando? Que você acha aí? Dá para simplificar sem correr risco? Não vejo como isso sendo possível. Na verdade, né? assim, o país ele fala em revisão das políticas fiscais e tributárias há muito tempo, há muitos anos, que a gente fala em uma reforma tributária, por exemplo. Isso nunca sai do papel. E da maneira como o país ele foi constituído, dificilmente isso vai acontecer no médio e longo prazo, nos próximos 20 anos. Então, assim, infelizmente, não consigo vislumbrar uma mudança da maneira de trabalhar na área fiscal de modo que ela trouxesse simplificação para os profissionais e para as empresas. Por mais que esse seja o desejo, mas existe tanta coisa por trás, tanto interesse por trás, inclusive do Estado, que dificilmente isso aconteceria. Então, os investimentos são necessários e vão perdurar aí esses investimentos ainda por muito tempo. Vocês concordam com o Wando ou você vê algum ponto que... Não, difícil, o futuro, né, da área tributária, a gente sempre tem que se pautar no técnico, né? Ainda que a gente sempre dê a opinião com base em lei, esperando uma reforma tributária, os processos eles precisam ser claros, eles precisam ser eficientes e a gente tem que colocar o componente político e social que a gente tem por trás de alguma decisão. Muitas vezes as decisões que a gente recebe, né, elas não são pautadas no técnico, elas são pautadas nas questões políticas. E isso enfraquece, né? Então, a gente tem que insistir para continuar trabalhando no técnico e esperar um resultado melhor para o nosso país. Você concorda, Cadu? Estamos nessa linha também?
Estamos nessa linha. Enquanto o Brasil tiver toda essa complexidade tributária, como bem disse o Vando, a área tributária ela não é mais uma área simplesmente de back-office, ela é uma área de negócio, ela tem que estar junto no front da empresa. Inclusive uma colocação, quando a gente pensa em futuro da área tributária, principalmente para quem está começando a carreira ou está já na metade da sua carreira na área tributária, pensa que foi uma das últimas diretorias que se criou hoje em grandes empresas. Né? A área tributária ela sempre fez parte, primeiro, da controladoria, quando saiu debaixo da controladoria, embaixo da diretoria financeira, e hoje você tem grandes empresas que têm a diretoria tributária, né? com uma gestão independente própria, justamente a leitura da empresa de que, olha, isso daqui não é back-office, isso daqui é business. É muito legal você ver essa evolução, né? De como a área vem ganhando representatividade. E um outro exemplo é da jurídica, né? A jurídica também. Tá Hoje nós somos independentes. Pessoal, bacana. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados. Cadu, muito obrigado. Valeu pela presença. Ana, obrigado. Pega de surpresa aqui Henrique, com o nosso webinar. Espero que tenha gostado. Tenho certeza que ela vai voltar em próximos aí, vai adorar. Vando, obrigado, meu caro, obrigado pela presença. Pessoal, obrigado a todo mundo que participou conosco aqui, pelas respostas, pela interação, pela participação no quiz. E a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Obrigado e até a próxima!